Meu nome é Bianca e hoje apresentarei a vocês um documentário sobre Tutankhamon, o faraó menino. Tutankhamon, o faraó menino, nasceu no ano de 1346 a.C., na cidade de Amar. Seu falecimento ocorreu em 1327. Seu reinado durou de 1336 a 1327. Seu pai chamava-se Akhenaton. Este, durante seu reinado, decidiu rejeitar as antigas crenças e deuses para adorar apenas a um deus, o deus do sol. Mas mesmo tendo sido criado pelas crenças que seu pai julgava como certo, Tutankhamon, ao entrar no poder, decidiu restaurar as crenças nos antigos deuses. Dentre os principais desses deuses eram eles Ra, deus do sol, Osíris, deus do julgamento, Ísis, deusa do amor e da fertilidade, Sete, deus da violência e desordem, Anubis, deus dos mortos, Bastet, deusa da sexualidade, e Sekhmet, deusa da punição. A morte de Tutankhamon é cercada de mistérios. Algumas teorias falam que o faraó havia sido assassinado com uma pancada na cabeça. Porém, no ano de 2015, foi feita uma tomografia computadorizada, onde teve duração de 15 minutos, onde foi descartada a hipótese de assassinato, e surgiu uma nova teoria, que o assassinato do faraó devia ter sido causada por complicações em uma perna, após ter sido ferida em uma caçada. Já outra teoria fala que o faraó teria morrido durante um acidente de carruagem. A pirâmide do faraó foi encontrada intacta e foi descoberta por Howard Carter no ano de 1922. Nela foram encontradas mais de 5.000 peças, dentre elas joias, objetos pessoais, ornamentos, vasos, esculturas e armas. Durante a escavação da tumba, alguns trabalhadores da equipe morreram de forma inesperada. Criou-se então uma lenda da maldição do faraó, pois na parede da pirâmide foi encontrada uma inscrição que dizia que morreria aquele que perturbasse o sono eterno do faraó. Porém, mais tarde, com pesquisas, foi concluído que os trabalhadores morreram por conta de terem respirado os fungos mortais que haviam na tumba. O mais detalhado exame sobre os restos de Tutankhamon revelaram uma face bem menos majestosa do que o faraó exibe em sua máscara de enterro. De acordo com o estudo, ele teria dentes salientes, um dos pés deformados e quadris de menina. E ao invés de ser um jovem rei apaixonado por corridas de carruagem, ele contou com a ajuda de bengalas para se locomover durante todo o seu reinado. A chamada autópsia visual, composta por mais de 2.000 escaneamentos computadorizados, foi realizada juntamente com a análise genética da família de Tutankhamon, que apoia a evidência de que seus pais eram irmão e irmã. Para os cientistas, este fato seria um motivo de suas deficiências físicas, desencadeadas por desequilíbrios hormonais. Seu histórico familiar, inclusive, poderia ter levado à sua morte prematura, no final da sua vida. Naquela época, a endogamia era algo recorrente entre os membros da realeza egípcia, que se viram como descendentes dos deuses e desejavam manter a pureza das linhagens. A história endogâmica de Tutankhamon continuou quando ele foi coroado rei. O faraó menino casou-se com sua meia-irmã, Ankhsempaton, que mais tarde mudou seu nome para Ankhesenanon. Rei Tut teria sido pai 2 vezes, mas ambos dos filhos morreram durante a gestação. Os fetos foram encontrados em sua tumba junto com a mãe. Depois de alguns estudos realizados, foi descoberto que o filho morreu aos 5 ou 6 meses de gravidez e o outro em 9 meses. Um dos caixões do faraó Tutankhamon foi retirado da tumba pela primeira vez desde que foi descoberto, para passar por uma restauração de 8 meses. A múmia do faraó menino foi encontrada em seu luxuoso sarcófago de 3 níveis, que continha 3 caixões concêntricos. O do meio é feito de madeira dourada e gesso com pedaços de vidros coloridos, enquanto o mais interno é de ouro maciço. Ambos estão expostos no Museu Egípcio do Cairo. Já no externo, composto dos mesmos materiais que o do meio, nunca tinha sido visto à luz do dia, pelo menos até agora. Os especialistas responsáveis dizem que a restauração será feita da forma menos invasiva possível,
com cada pedaço de gesso sendo colocado em seu devido lugar após os processos mecânicos e químicos. A ideia é exibir os 3 caixões juntos com a primeira vez que foram descobertos no grande museu egípcio, marcado para inauguração apenas em 2020. Um grupo de cientistas italianos e egípcios que descobriu a famosa faca do faraó, que havia sido depositada sobre a sua coxa, veio do espaço sideral. Utilizando imagens de um espectrômetro de fluorescência de raio-x, um equipamento que usa raio-x para excitar elementos químicos e assim determinar a sua composição, os cientistas concluíram que o ferro da faca só pode ter vindo à Terra de carona no meteorito. O ferro terráqueo nunca possui mais que 4% de níquel, enquanto que o do faraó continha 11%. Além disso, a quantidade de cobalto na arma do faraó é uma assinatura típica do metal espacial. Os cientistas foram mais longe e compararam o metal da faca com de meteoritos conhecidos na região. Encontraram um com composição igualzinha, o Karga, que caiu na costa egípcia do Mediterrâneo a 250 quilômetros de Alexandria.